Seja bem-vindo a mais um vídeo do lado obscuro do Reddit. O subreddit chamado Ask Reddit, um usuário fez uma pergunta bem simples. Qual foi a situação mais assustadora que você esteve? Aquela em que você pensou, eu não saio vivo dessa. Entre as respostas, uma conta hoje deletada conta como ele e mais uma pessoa conheceram um homem chamado Binkford, um encontro que, acredito eu, nenhum dos dois jamais conseguiu esquecer. Já postei isso antes, mas é de longe a coisa mais assustadora que já me aconteceu. O post é longo, mas eu não conseguiria contar de outro jeito. Quando eu era missionário no Brasil, eu e meu companheiro fomos abordados por um homem aparentemente em situação de rua, que nos cumprimentou em inglês quase perfeito. Acontece que ele era americano, tinha morado no Brasil por uns 30 anos. O nome dele era Binkford, devia ter uns 50, 60 anos. Era difícil dizer pela barba grande e pela aparência super desleixada. Ele fingiu interesse no que a gente estava pregando. Pediu uma cópia do livro de Mormon, mas estava claramente mais animado em poder falar inglês com dois americanos. A gente marcou alguns encontros para falar de religião, mas ele sempre marcava na beira da estrada ou em lugar público, porém isolado. Toda semana a gente tinha que dar um relatório para o nosso líder local sobre com quem estava se encontrando. Quando mencionamos Binkford, o bispo e os líderes na hora souberam de quem a gente estava falando. Avisaram para ficar longe daquele homem. Aparentemente, ele era instável e uma ou duas vezes por ano começava a incomodar os missionários. Eu e meu companheiro não acreditávamos que o bispo estava falando da mesma pessoa e continuamos os encontros. Eu não consigo descrever direito quão sinistro esse homem era, entre a aparência, as mentiras descaradas e outros pequenos sinais. Ele tinha um clima sombrio, sem nada concreto para acusar. A gente continuou conversando com ele de vez em quando. Ele aparecia bem na frente da casa onde a gente morava. Uma noite, depois de muito falar sobre a casa dele no meio do mato, sobre como era bonito por lá, ele concordou em nos encontrar na beira da estrada e nos guiar pela trilha até a casa. Chegou a hora, a gente esperando, paciente, na beira da estrada. Quando a gente já estava prestes a ir embora, ele apareceu e nos levou pela trilha para o meio do mato. Quando finalmente chegamos na casa dele, a gente disfarçou, mas não conseguia acreditar no que estava vendo. Ele tinha nos levado para uma clareira pequena, onde tinha uma cabana de madeira que tinha desabado pela metade. Ele disse, bem-vindos ao lar, e nos puxou para dentro. Sem luz, sem água, sem nenhuma utilidade. A gente entrou pela moldura da porta, porque porta não tinha, e vimos que todos os móveis tinham sido destruídos. Literalmente, alguém tinha gastado muito tempo e esforço para atingir aquele nível de destruição. Cadeiras irreconhecíveis, lixo por todo lado. Ele começou a mostrar a sala principal. Foi quando eu vi anotações em cada centímetro quadrado das paredes de madeira subindo até o teto. Uma letra pequena e frenética. Quando eu apontei a lanterna para a parede e comecei a ler, a coisa ficou muito séria. A maioria das anotações eram variações da mesma frase. Jesus vai me perdoar, mas eu preciso parar. Eu fiz de novo, essas com mês e datas anotados do lado, e o auge, o nome de várias crianças com a idade e detalhes gráficos inapropriados sobre elas. A gente tentou ao máximo não comentar sobre as anotações. Tentou perguntar coisas pequenas. A comida apodrecendo no fogão, ou os 100 e tantos ratos que ele criava no porão. Qualquer coisa menos as anotações. Eu não posso falar pelo meu companheiro, mas eu tava em pânico. Pelas trocas de olhar, dava pra ver que ele também tava. A gente decidiu cair fora. Inventamos uma desculpa. Falamos que tava ficando tarde e que a gente precisava ir. Ele, a contragosto, se ofereceu para mostrar o caminho de volta, condição de que a gente prometesse voltar.
Quando saímos da casa, ele lembrou de repente que conhecia um atalho. A direção que ele queria nos levar claramente não era o caminho da estrada, só ia mais fundo no mato. A gente recusou educadamente e, felizmente, conseguiu seguir a trilha que tinha aberto na vegetação na ida. Quando chegamos na estrada e percebemos que estávamos seguros, a gente olhou um para o outro como quem diz: Isso aconteceu de verdade? Quando começamos a falar sobre o que tínhamos visto, eu fiquei tão apavorado que fisicamente eu não conseguia falar. Nada parecido tinha acontecido comigo antes, nem aconteceu depois. Eu literalmente não conseguia emitir o som. Meu companheiro ligou para os nossos líderes, que ligaram para os líderes deles, e a gente acabou se mudando uma semana depois, mas não sem antes deixar uma anotação no caderno da área, alertando todos os outros missionários a ficarem muito longe daquele homem. Eu sei que a história parece meio clichê. Tudo no Binkford parecia. É por isso que depois, na segunda conversa com ele, eu comecei a gravar tudo na câmera digital. Botava no modo de áudio e enfiava no bolso. O áudio é péssimo. Numa parte, eu até escorreguei e caí na entrada do galpão dos ratos. Mas é 100% real. A gravação tem mais de 1 hora e eu peguei as partes mais interessantes. Do you write yourself notes on the... Sometimes I do. It's neat. I have a electronic schedule. How do you call it? Electronic agent. But now it's in some there. I got it. I wrote on every wall. You know, when I call like this, they come back. Oh, here they are, the rats. Yes. 125. Where is Here, I'll trade back through the places. no, let's see here. Change. Let me call them so you can see they come. Okay. Maybe they don't come because they're fed up. Yeah? Oh, I jeez. can see him now. Okay. Go ahead and call him. You can see, sir. I can see. I can see. Save this in case there's other one. See, they think it's food. Yeah? You can catch him and say hello. This is a female. Do you not put the collars on all of them, or? No, not in the old ones. Hmm. These are the first. Wow. These I even leave the tails on. Normally you clip them off. Yes. How come? Because they can't turn around. I have a little scissor, a pair of scissors. Huh. Interesting. But I do it very carefully, not to hurt it. Of course, yeah. Well, we better get back to our house at night here. Okay. But it was nice to come out here to see where you live and everything. Let me return that little rat to his house. Alright. Well, can you lead us back out? Yes, of course. But there's a shorter way to out. No, we can go out the same way that we came in. Same way is fine. Think so? Mm-hmm. Yep. Simple close. Well, I think please come this way. All this way to the gate is so wet. You're going to. It's okay, no. I'd actually prefer to go that way, because that way wasn't so bad. Oh. I know. Well, there's a short. You know, remember that street I told you? Mm-hmm. The street is closer here from this way.
Let's go. We can pass by the same place we were a few minutes ago. But Oh, we can go back just the same way. That way we can learn it better for the next Yeah, time. that way we can learn better for the next time. all right. Ele concluiu o post escrevendo: depois de postar isso no Reddit, eu fiz uma denúncia para a polícia local da área e para a Polícia Federal Brasileira. Se a rota, que é como se fosse a SWAT estadual sem aquelas regras chatas de tente não atirar nas pessoas, tiver qualquer participação no caso, os ratos de Binkford provavelmente já se livraram do corpo dele. Uma esposa começa a perceber que o marido sai de fininho de casa tarde da noite, algo que ele jura que ela nunca notou. No começo, ela ignora, achava que era coisa da cabeça dela, mas quanto mais ela presta atenção, mais a coisa fica estranha. E o que ela descobre no final não é nada que você está imaginando. Obviamente, tô usando uma conta descartável porque, bem, nos últimos meses, eu venho percebendo meu marido saindo de casa escondido de madrugada, às vezes por horas. Eu sou uma daquelas pessoas que apagam no instante em que a cabeça encosta no travesseiro. Então, ele com certeza acha que eu tô dormindo. Mas, numa noite, eu acordei com o bebê chorando e percebi que ele não tava na cama. A princípio, eu pensei que ele tava saindo escondido para ver outra mulher, mas no fim, era pior do que isso, pelo menos pra mim. A gente teve o nosso primeiro filho em fevereiro deste ano, e ele tem sido um pai extremamente presente, sempre disposto a cuidar do bebê, mesmo trabalhando o dia inteiro. Toda vez que eu preciso de uma pausa, ele sempre está presente. Mas eu nem sei como descrever o que ele tá fazendo sem soar completamente insano, porque é insano mesmo. Acontece que meu marido sai de casa de madrugada. Ele vai no quintal onde ficam as latas de lixo, remexe lá dentro, pesca uma fralda suja do nosso filho, abre e fica de pé cheirando. Parece que ele só escolhe as fraldas que o bebê fez o número 2. Eu vi ele jogar de volta as que tinham somente xixi e procurar uma mais suja. Aí ele fica plantado lá, respirando fundo aquele cheiro por um tempão. O mais triste é que ele parece feliz fazendo isso. Eu passei semanas observando da janela, ele em pé, cheirando, com um sorrisão no rosto, e depois revirando o lixo procurando outra. Ele voltou pra cama mais uma vez, achando que eu tava dormindo. Devia ter chegado a fralda perto demais do nariz, porque quando ele deitou do meu lado, eu senti um cheiro esquisito. Abri o olho de leve e quando ele começou a roncar, eu percebi. Tinha um pouquinho de cocô no nariz dele. Eu fiquei completamente enjoada. Agora eu tô perdida. Eu amo meu marido, mas isso me apavora. Isso já aconteceu com mais alguém? É algum fetiche? Eu tô com medo demais de confrontar ele, mas sei que precisa ser feito. Qualquer conselho seria muito bem-vindo. Sem surpresa, os comentários ficaram sem palavras. Cara, é uma situação muito interessante. Você precisa conversar com o marido. Bem, terapia de casal talvez. Pra mim, é a primeira vez. E pra internet, também. Outros não levaram tão a sério. Não é tão anormal assim. Só converse com ele de mente aberta. A reação dele vai definir a sua. Alguns dias depois, ela voltou com uma atualização. Ela tinha confrontado o marido sobre o segredinho sujo. Eu juntei coragem para confrontar o meu marido. Olhando para trás, talvez não tenha sido a melhor forma, mas na hora pareceu lógico e o jeito menos confrontador que eu conseguia. Prova nas mãos para os dois verem. Naquela noite, eu peguei umas fotos e um vídeo curto pelo iPhone da janela do quarto, com ele lá fora. Tava borrado, difícil de ver, mas suficiente para entender que eu sabia. Esperei ele na cama com a prova na mão, por uns 45 minutos até ele subir.
Eu esperava que ele ficasse chocado, perguntasse o que eu estava fazendo acordada. Mas ele me surpreendeu. Falou alguma coisa do tipo: "Ah, o bebê acordou, né? Eu tava lá embaixo comendo umas sobras." Me deu um beijinho no rosto, falou boa noite e se cobriu. Virou pro outro lado e foi dormir. Eu fiquei pasma com a velocidade que ele mentiu na minha cara. Quando ele subiu, eu esperava que ele não conseguisse esconder o que estava fazendo. Ou pelo menos ficasse preocupado de me ver acordada. Me deu tanta raiva ver ele preparado para mentir, fingindo que estava tudo bem, enquanto eu estava preocupada e arrasada há semanas, que eu simplesmente explodi. Andei até o lado da cama, joguei a prova na cara dele, gritando, perguntando o que diabos ele estava fazendo todo esse tempo e por quê. Eu queria respostas. As horas seguintes foram um borrão de gritaria. O argumento dele basicamente era: você não entende, nunca vai entender, então por que eu deveria contar? E o meu problema era exatamente esse. Eu estava tentando ser compreensiva com as visitas dele na lata de lixo. E em troca, eu recebi mentira da única pessoa que tinha a obrigação de ser honesta comigo. Eu já estava chorando quando perguntei entre soluços se aquilo era algum tipo de tesão sexual para ele. Ele me surpreendeu de novo e ficou em silêncio total, olhando para os próprios pés. Eu explodi de novo, perguntando como diabos ele conseguia achar aquilo excitante. Ele ficou mais bravo do que eu já tinha visto na vida. Gritou: "É exatamente por isso que eu nunca posso te contar nada." Saiu pela porta da frente e foi embora de carro. Ele tá morando na casa do irmão desde aquela noite. Nem veio ver o bebê. Sinceramente, se ele tá sentindo prazer com isso de algum jeito, eu não quero ele aqui. Pensei em dar alguns dias para esfriarmos a cabeça antes de ligar, mas ele ligou no dia seguinte e disse que a gente precisava falar sobre o divórcio. A gente tentou ter uma conversa calma. Eu falei: "Por favor, vamos tentar resolver. Terapia de casal, qualquer coisa." E a única coisa que ele respondeu foi: "Mas eu posso ver meu filho?" Eu falei que honestamente não achava que era uma boa ideia agora, considerando as circunstâncias. Ele falou ok e disse que ia arrumar um advogado e que eu também deveria. Então, agora a gente tá fazendo isso de forma mais civilizada possível pelo sistema legal. Mas eu duvido que ele tenha algo contra mim, considerando que eu tenho prova. Minha mãe veio ficar comigo para ajudar com o bebê. Eu ainda não tive coragem de contar para ela do que se trata o divórcio. Tô com vergonha demais. Só falei que é grave, que eu ofereci terapia e ele recusou e fim. Eu não sei o que vem daqui para frente, mas achei que pelo menos vocês deviam saber o que aconteceu. Obrigada de novo pelo apoio. Espero que não me julguem pelo jeito que eu fiz. Eu sei que poderia ter sido melhor, mas o que tá feito, tá feito. Agora eu preciso engolir o coração partido e seguir em frente pelo meu filho, porque ele é e sempre vai ser a prioridade da minha vida. Imagina acordar um dia e descobrir que tudo o que acreditava sobre si mesmo era mentira. Tudo, quem você é, de onde você veio e o que te formou. Essa é a base do próximo relato. Uma conta descartável de nome ABCH compartilha a história perturbadora como ele foi criado para ser algo que ele não é. Para contextualizar, eu sou um cara na casa dos 20 e poucos anos. Fui levado para abrigo aos 7. Todo mundo já sabe que eu fui criado por famílias adotivas porque eu tive uma infância ruim. Eu falo as coisas tipo, prefiro não falar disso, para que as pessoas assumam que eu sofri algum abuso e parem de perguntar. A verdade é que nos primeiros 7 anos da minha vida, eu fui criado como menina pela minha mãe biológica psicótica, que queria muito uma filha. Ela não deixou o detalhe de ter dado à luz a um menino atrapalhar. Ela era uma profissional bem-sucedida, da área jurídica, eu acho, e me teve por inseminação de doador anônimo. Descobriu que era menino num ultrassom tardio e se mudou pro outro lado do país. Me teve em casa e continuou se mudando até eu ter uns 5 anos.
A gente sempre foi só nós dois. Tinha contado com outras pessoas, claro, mas raramente chegavam perto. Eu tinha amigos, mas era sempre supervisionado. Eu descobri muito tempo depois que o cristianismo forte da minha mãe era só uma fachada, que ela usava para explicar por que era tão rígida em relação à privacidade, e em relação nunca deixar ninguém me ver trocando de roupa. Eu só aceitava como fato. Nunca tinha conhecido outra coisa. Fui mandado para a escola religiosa para meninas. Era meio moleque, gostava de Lego e bichinhos em vez de bonecas. Mas isso não era estranho. Ninguém nunca questionou. Nem eu. Eu sabia que era homem e mulher, mas nunca tinha visto muita gente pelada. Minha mãe nunca falava disso comigo, mas meio que tinha a impressão de que quando eu crescesse, ganhasse seios, meu pinto ia cair sozinho e eu ia virar mulher, e que outras crianças manteriam o pinto e seriam homens. Eu nunca pensei muito nisso, sinceramente. Carreguei minha infância feliz, tive um monte de amigas, tudo ótimo, até os 7 anos. Uma professora derrubou um café quente em mim sem querer na escola. O líquido encharcou a roupa e estava me queimando. Então, os funcionários na hora arrancaram o vestido e a roupa íntima para tirar o café da pele. E aí, descobriram. A polícia foi chamada. Eu fui levado para falar com quem eu acho que seria o conselho tutelar. Me fizeram um monte de perguntas sobre a vida em casa. Enquanto isso, minha mãe foi levada para o interrogatório. Ela se recusou a me reconhecer como menino. Insistiu que eu era filha dela, porque sabe, ela era delirante. Eu não pude voltar para casa. Fui colocado com uma família adotiva e passei por muita terapia. O pior foi que da noite pro dia eu perdi tudo. Minha mãe, minha casa, todos os brinquedos, todas as roupas. Troquei de escola, perdi as amigas, cortaram todo o meu cabelo e disseram que eu não era mais menina. Foi extremamente traumático. O primeiro lar adotivo não foi bom. Eles já tinham 3 meninos e sair de uma criação religiosa, sozinho e protegido, e para um ambiente bagunçado e cheio de testosterona, foi muito difícil. Tentaram a me forçar a ser masculino. Eu ficava confuso sobre o que queriam. Qualquer coisa feminina era repreendida. Eu me sentia tão perdido e sozinho, porque nada do que eu fazia estava certo. Tentei acabar com tudo isso aos 11, e de novo aos 13, porque eu não me encaixava em nenhum lugar. Depois da segunda tentativa, me transferiram para uma outra família adotiva, que foi maravilhosa. Eu considero eles os meus pais. Eles realmente lutaram por mim. A primeira coisa foi me deixar o cabelo crescer. Quando eu fui pro acolhimento, rasparam meu cabelo, e eu odiava. Sempre tinha que me segurar à força enquanto eu chorava e brigava. Meus novos pais simplesmente se recusaram a fazer isso. Disseram que vários meninos têm cabelo comprido. Também me deixaram largar o karatê e futebol e fazer natação e jazz. Desde que eu entrei no acolhimento, nunca ninguém tinha lutado pelo meu direito de escolher o que fazer ou como me vestir. Foi incrível. No final, eu saí com uma identidade de gênero saudável. Sou um homem, não o mais másculo do mundo, mas tô de boa com isso. Terminei a escola, fiz faculdade, tenho um emprego bom e uma esposa incrível. Tudo parece ótimo, mas nunca posso falar sobre minha infância, sobre como eu cresci como uma menininha. O próximo relato vem de um subreddit de uma usuária chamada Lil Frodes. Conta uma história que, na verdade, foi compartilhada pela amiga dela. E, segundo ela, é uma das histórias mais terríveis que ela já viu na vida. Não é minha história, é da minha amiga. Ela é parteira num hospital muito movimentado e acompanhou uma mãe durante toda a gravidez, com muita dificuldade, porque a mulher não aparecia nas consultas, ou aparecia e exigia ser atendida em horários que ela não tinha agendado. Enfim, perto do fim da gravidez, ela não entra em trabalho de parto. Sem problema no começo, ela só ia ter que ir ao hospital de poucos em poucos dias para minha amiga checar o bebê e ver se precisava induzir. Só que ela se recusava terminantemente a ser induzida. Minha amiga explicava que por enquanto não precisava ser, mas que mais pra frente, se ela não entrasse em trabalho de parto,
ia colocar a própria vida e a do bebê em risco. Marcou uma consulta para dali a alguns dias. Alguns dias depois, ela não aparece. Minha amiga liga. A paciente se recusa a ir porque não quer ser induzida e diz que ela e Deus sabem mais. Vai vir naturalmente. Minha amiga liga de novo a cada poucos dias, tentando o convencer. Finalmente, cai no marido, explica os riscos e ele convence a mulher a ir ao check-up, ainda sem sinal de trabalho de parto, e ela já está bem atrasada. Minha amiga explica de novo que ela tem que ser induzida, senão coloca a vida dela e do bebê em risco. E a mulher repete: Deus e eu sabemos mais. Minha amiga fala que o bebê vai morrer se ela sair do hospital, mas ela exige alta. O hospital não pode manter ela à força porque nem ela e nem o bebê estão em risco imediato. Ela poderia esperar mais um dia ou dois sendo monitorada. Minha amiga teve que deixar ela ir. Avança algumas semanas e a mãe agora tá com mais de 3 semanas de atraso. 2 semanas é o limite na maioria dos hospitais. E ela volta reclamando de dor de estômago. Minha amiga manda induzir na hora e faz um ultrassom bem rápido para confirmar a suspeita. O bebê tinha morrido no útero porque ela se recusou a ser induzida. E a placenta apodreceu. Minha amiga me disse que foi horrível na sala de parto. Não só pelo que estavam fazendo nascer, mas pelo cheiro da placenta apodrecida e do bebê. A dor no estômago era a infecção pelo apodrecimento. E ela nem se culpou, só deu de ombros e falou que era a vontade de Deus, não era para ser. Teve recuperação completa, teve alta e pretende totalmente tentar engravidar de novo. Às vezes, um subreddit é o oposto de perturbador. É comunidade, é espaço seguro, é o lugar onde as pessoas conseguem respirar. É nesse contexto que o Ask Gay Bros existe. E foi lá que apareceu um relato do Clueless Jack, um adolescente de 15 anos que tomou a decisão corajosa de se assumir gay para os próprios pais. Mas, infelizmente, deu muito errado. Cometi o maior erro da minha vida ao me assumir para os meus pais. E fui expulso de casa. Eu nem sei por que eu contei, mesmo morando num dos países mais homofóbicos do mundo. Fui literalmente expulso, e minha família ameaçou me atacar se eu voltar para casa. Agora tô na casa de um amigo. Falei para ele e para a família dele que meus pais estão de férias e que eu precisava ficar uns dias. Eu não posso ficar para sempre. Eu não sei o que fazer. Eu só queria que tudo isso acabasse. Meus pais não têm nenhum recurso para LGBT. Eu ainda tô no ensino médio. Sou menor de idade e não posso trabalhar. Eu não tenho amigo nenhum para conversar sobre isso. Não posso ir pros parentes porque com certeza meus pais já contaram para todo mundo. Eu não acredito que um único erro causou tudo isso. Eu tô muito exausto. Pelos comentários ficou claro que o Jack era da Arábia Saudita. Lá, pessoas LGBT enfrentam repressão pesada e discriminação. O governo não oferece proteção legal nenhuma. Sexo entre pessoas do mesmo gênero é ilegal. Um usuário generoso, na hora, veio em socorro com opções. Eu sou americano, morei na Arábia Saudita e fiquei no armário lá. Posso te conectar com pessoas que talvez consigam te tirar do país. Eu sei que você tá machucado, em choque, traído pelas pessoas que deveriam te amar. Eu sei que você sente vontade de acabar com tudo. É natural sentir isso, mas não é permanente. Se você decidir sair, eu posso ser seu padrinho. Você pode morar comigo nos Estados Unidos e eu esperaria que você terminasse os estudos. E eu te ajudaria com faculdade ou carreira. Manda uma DM, você tem opções. Felizmente, o Jack mandou. O nome verdadeiro dele era Roshan. Os dois começaram a trocar e-mails. Roshan contou ao tio, irmão da mãe, sobre ele ser gay. Falei pra ele porque não vi como contar poderia me prejudicar. Ele mora em outro país. Graças a Deus, ele foi compreensivo e prestativo. Pediu para eu deletar todas as redes sociais, porque meus pais me seguem. Já desativei, nunca saí do Oriente Médio, então posso ter dificuldade no Ocidente.
Mas eu vejo isso depois. Esse sou eu. E mandou uma foto. Algumas semanas se passaram. Roshan mandou uma atualização. Como você tá? Ainda tô na casa do meu amigo. Meu tio vai à minha casa pegar meu passaporte da minha mãe. Depois disso, a gente vai para Dubai. Provavelmente, quando eu te escrever de novo, eu já vou estar em Dubai. E a gente pode se falar por Skype ou FaceTime. Parecia que tudo ia dar certo. Mas a esperança durou pouco. O usuário original postou uma atualização sobre a situação atual. Para quem tá acompanhando o Jack, acabei de receber a seguinte mensagem do tio dele há 15 minutos. Caro senhor, eu sou o Mustafa, tio de Roshan. É com um coração pesado que eu informo que Roshan tirou a própria vida em fevereiro. O pai dele, marido da minha irmã, ameaçou fazer isso ele mesmo se Roshan fosse encontrado em casa. Infelizmente, a gente não conseguiu tirar ele de Riad a tempo. Ele foi encontrado sem vida na casa do amigo. Eu consegui acessar o e-mail dele pelo celular e encontrei essas mensagens. Achei importante você saber. Quero te agradecer pelo apoio. Você foi a única pessoa com quem Roshan se abriu e falou livremente. Se Deus quiser, ele tá olhando para você lá de cima e agradecendo. O funeral aconteceu em Dubai e em Riad, a cidade dele. Mas eu gosto de acreditar que ele vai estar sempre comigo aqui em Dubai. Obrigado, Mustafa. Não está claro porque Roshan nunca conseguiu ir para Dubai. Talvez os pais tenham se recusado a entregar o passaporte. Talvez tenham coagido a ele ficar com falsas promessas. De qualquer forma, é uma história devastadora sobre as crenças podem ser a diferença entre a vida e a morte para um filho. O próximo relato vem do subreddit Relationship Advice. O usuário Smallbean197 entra no sub para confessar uma coisa profundamente perturbadora. Descobri que meu parceiro tem colocado lesmas na minha comida. Não sei como perdoar isso. Tenho 22 anos, sou mulher e tô com meu parceiro de 24 a 4 anos. Nunca tinha visto ele fazer nada parecido, mas notei que ele começou a agir um pouco estranho há mais ou menos um mês. Ele começou a colocar frutas no chão do quintal. Achei meio esquisito, mas ele disse que era para alimentar a família de ratinhos que estava aninhada no galpão. Achei fofo e ajudei. Aí ele começou a ser muito gentil comigo. Há umas 2 semanas cozinhando para mim, fazendo bolo, coisa que ele nunca fez. Fiquei feliz. Achei que ele tinha encontrado um hobby, que às vezes me sentia enjoada e tonta depois de comer. Mas associei a falta de sono ao hormônio. Aí, um amigo dele entrou no meu trabalho hoje. Eu trabalho numa cafeteria e disse que precisava falar comigo quando eu pudesse. Ele me contou que o meu parceiro estava colhendo lesmas no quintal, das frutas que ele colocava lá, e estava botando na minha comida e batendo no liquidificador. Ele inclusive mandou pro amigo fotos das lesmas coletadas e a foto da lesma batida. Tô passando mal. Não entendo por que ele faria isso. Isso é totalmente fora do personagem dele. Perguntei a ele por que ele estava fazendo, e ele me acusou de bisbilhotar as mensagens dele, coisa que eu nunca faria, e ficou super bravo porque eu não consegui aceitar uma brincadeira. Eu tô me sentindo nojenta. Eu amo ele de paixão, mas eu não consigo entender. Eu tô exagerando? Eu tô perdida. Claro, os comentários foram tudo, menos compreensível. Gente, morre por comer lesma. Ele tá te envenenando deliberadamente. Você precisa falar com a polícia. Eu consideraria denunciar. No mínimo, nunca fica sozinha com esse cara de novo. A usuária do relato ficou ativa nos comentários. Pessoal, acabei de achar um pote embaixo da pia com umas 4 lesmas. Eu não toquei para preservar o DNA caso vá à polícia. Tirei foto e postei no meu perfil, e ela postou mesmo. A imagem das lesmas no pote. Mais tarde, ela postou uma atualização num post separado. Fui pro ponto-socorro de madrugada e fui atendida só pelas 6 da manhã. E descobri que tô com nível alto de metal pesado no sangue.
me deixaram em observação e tenho úlceras no estômago. Eu sabia disso porque fui hospitalizada há uns 2 meses por úlcera estourada. Originalmente acharam que era estresse, mas agora acham que pode ter sido envenenamento. Eu posso ter algum tipo de infecção porque minha temperatura tá alta, mas ainda não acharam a causa. O coração tá bem, tenho cirurgia cardíaca marcada para esse ano, mas estão adiando por causa das úlceras e infecções, e do fato de eu viver passando mal. Vou ver um cardiologista no dia 20 de abril. Contratei a polícia, fiz o BO, meu ex se recusou a falar com a polícia e comigo, mas disse que falaria com um amigo dele, só com ele. Aí, ele falou comigo e eu não tava sozinha. Tava com uma amiga e com um amigo dele. Confessou que fez experimentos aleatórios em mim. Testes, começando alguns meses que a gente se mudou juntos. Começou cuspindo no meu pão. Aí, uma semana depois, ele trocou meu propranolol, beta-bloqueador, por sal em cápsula vazia. Vou adicionar, ele era quem guardava a minha medicação, porque eu tenho histórico de saúde mental ruim. Então, ele administrava e me entregava. E ele achou que isso era engraçado. Ele também admitiu trocar minhas salsichas vegetarianas por carne de verdade. Eu tenho síndrome do intestino irritável. Tenho dificuldade de digerir carne e virei vegetariana por causa disso. Ele também trocou meus nuggets de milho pelos de carne. Um dos meus caracóis gigantes africanos sumiu no verão. Eu achei que tinha escapado porque deixei a tampa do aquário aberta, mas ele disse que tinha morrido. E ele raspou e colocou no meu curry. Eu me lembro vagamente do dia. Ele ria toda vez que eu ia comer um curry. Eu fiquei paranoica, deixei o curry na cozinha e fui embora. Ele subiu com um prato e mandou eu provar. Eu provei e percebi que tinha colocado um monte de pimenta. Ele disse que riu porque tinha colocado pó de pimenta demais. Agora, eu acho que ele colocou pimenta para disfarçar o caracol. Ele também disse que esfregou minha escova de dentes no vaso, mas lavou depois, porque achou que era demais. Tô sentindo que isso é um sonho. Parece dramático demais para ser real. Não sei o que tá acontecendo na real. Ele diz que não sabe por que fez isso, que me ama de verdade, que se sentiu arrependido e que eu entenderia, porque eu sofro de toque e tenho compulsões, que ele me ama, cuida de mim, sente que é o propósito dele e que não tinha intenção de causar dano sério. Ele jura que não fez isso com os nossos bichos. Eu acho que ele estava só estressado. Eu tenho um problema de saúde mental, e isso pode ter quebrado algo nele. Eu tô triste e peço desculpas para quem se preocupou. Por que você ainda tá arrumando desculpa para ele? Foi a resposta dos comentários. Não importa o que ele estava pensando ou porquê, só importa o que ele fez. Por favor, se afasta. Medida protetiva é necessária. Ele é extremamente perigoso para você e para o mundo. Ela postou outra atualização depois, dessa vez no subreddit Advice. Tô com dificuldade de comer e medo de comida, sem apetite. Saí de uma relação esquisita onde meu parceiro contaminava minha comida. Desde então, não consigo comer. Me mudei para um apartamento térreo e às vezes acho lesma em casa. Eu tô apavorada delas. Jogo comida fora porque não sei onde as lesmas passaram. Eu tô morrendo de medo de passar mal. Eu não consigo respirar agora. Tentei tudo para impedir as lesmas de entrar. Fita de cobre, sal, pallets não tóxicos, mas elas dão um jeito. Eu sinto que a natureza tá me torturando. Algum conselho? Eu tentei falar com a médica, mas ela não me escuta. A médica que me viu falou que era até bom, porque eu tava acima do peso. Acabei de receber alta da equipe de saúde mental. Ficou meio óbvio que as ações do ex tiveram um impacto pesado nela. Mas, felizmente, ela postou a sua última atualização. Oi pessoal, desculpa para quem eu não respondi. Minha caixa de mensagem estava cheia. Tô viva, mas fiquei doente com Covid. Obrigada a quem me procurou. Vocês me fizeram sentir menos sozinho. Espero que todos estejam bem e pelo histórico ela parece bem. Não tem informação sobre a ação legal contra o ex, mas é bom saber que ela conseguiu seguir em frente.